O gráfico abaixo representa qual função? Gente, não vou nem olhar para as alternativas, vou dar algumas dicas para você. Veja, você percebe que o gráfico aqui, deixa eu pegar porque eu posso sair eliminando alternativas ali, né? Mas antes eu queria discutir a questão aqui com vocês. Vocês percebem que é um gráfico decrescente, ele está descendo, e ele vai, tipo, fazendo uma curva, né? Uma curva aqui, ó. E dá para entender que se ele continuasse aqui, ele ia fazer isso, se aproximando aqui do eixo X, né? Ele iria se aproximar do eixo X. Então, gente, vamos dar um destaque aqui, ó, ele está passando aqui em 16. Beleza. Bom, o formato desse gráfico, né, descendo assim, fazendo essa curvinha ali, indo se aproximando de x, é o formato do gráfico de uma função exponencial, certo? Sabemos que numa função exponencial, tipo y igual a elevado a x, né? Se esse a aqui, veja, estou discutindo a função, tá? Então, se esse a ali, ele é maior do que 1, o que acontece? O A é a base, tá, gente? A base da potência. Se ele é maior do que 1, a minha função será crescente, ou seja, eu teria o gráfico aqui. Olha, o gráfico dessa função, aqui nesse formato, ela seria assim, ó, ela iria subindo, tá? E iria passar aqui em 1. Já estudamos isso em função exponencial, certo? Então ela tem esse formato assim, fazendo uma curva, tá? Não ficou bem aí uma curvinha, mas deixa eu tentar aqui dar uma melhorada. Tu vai fazendo essa curvinha aqui, ó, e vai subindo, tá? Ela não chega a fazer uma volta, né? Aí o que acontece? Acontece algo quando ele é o quê? Maior que 0 e menor que 1. São as duas possibilidades, certo? Isso aqui a gente viu quando estudou função exponencial. Então, veja, o A ele tem que ser maior que 0, mas não pode ser 1. Então, eu tenho duas situações, ele ser maior que 1 e ele ser entre 0 e 1. Quando é entre 0 e 1, é isso aí, Eduardo, que eu estava querendo comentar agora. Veja, quando ele está entre 0 e 1, aí o que acontece? A função será decrescente, ela terá esse comportamento aqui, mais ou menos esse comportamento assim, ó, certo? E aqui ela passa em 1. Estou falando da função exponencial, tá? Então ela tem esse comportamento aqui, ó, decrescente. Mas é o que está acontecendo nessa função que a gente está analisando. Ela tem um comportamento decrescente. Então, a base aí tem que ser um cara entre 0 e 1. Agora, preste atenção. Isso é na função exponencial. Essa função aqui que a gente está analisando nessa questão é uma função exponencial? Não, eu digo que é uma função do tipo exponencial, certo? Isso aí é uma questão do tipo exponencial. Por quê? Porque ela não está passando em 1. Aí onde está a charada? Onde é que ela está passando? Em 16. Então, veja, mas o comportamento aqui gráfico mostra que ela está indo, se aproximando ali do eixo X. Então, tudo indica o seguinte, essa função aí que eu estou analisando, tá? Isso aqui é só uma revisão rápida sobre função exponencial. Então, tudo indica, então, que essa função aqui que eu estou procurando ela tem esse formato aqui, ó, preste atenção. É uma função decrescente, sim. Então, já sei que a base é um número menor do que 1, entre 0 e 1, certo? Então, veja, ela é uma função desse tipo aqui, ó, a elevado a x, é uma função exponencial, só que como ela não está passando no 1, você vê aqui que ela está passando no 16, ó, então ela está multiplicado por um valor. E quem é esse valor? É o próprio 16. Porque, veja só, não era para ela passar no 1, não era para a função passar no 1, então, se ela está passando no 16, é porque ela pegou o 1, a imagem 1, e multiplicou por 16. Então, essa função aí, ela tem esse modelo matemático, e esse K aqui, fica fácil de achar quem é, porque eu tenho, está passando ali, é 16. Então, ela é do tipo isso aqui, ó, y igual a elevado a x
vezes 16. Ah, professor, é a letra D. Calma aí, calma aí. Outro detalhe é que esse cara aqui, como a função é decrescente, esse cara ele é maior que 0 e menor que 1, porque a função é decrescente, certo? Então, ele é um cara aí, ó, maior que 0 e menor que 1. A base A. Vai aparecer aí para vocês. Houve um atrasozinho, pronto. Então, essa base A aí, ele é maior que 0 e menor que 1. Como é que o senhor sabe? Porque a função é decrescente. Vamos olhar as alternativas agora? Vamos lá, vamos separar. Aqui, como eu tenho uma soma, ó, eu separo, certo? Então, aqui eu teria o quê? 4 elevado a x vezes 4 elevado a 2. Como eu tenho uma soma no expoente, eu separo como um produto de mesma base. E aí o que acontece? É esse? Não é. Aí você diz, ah, professor, mas aqui é 16. Sim, aqui é 16, eu sei, concordo com você. Mas, olha a base desse aqui, é 4. Então seria uma função crescente, não decrescente. Certo? Então, letra A não é. Elimina a letra A. Vamos para a letra B. A letra B, certo? A letra B, galera, a base é um número menor que 1. Poxa, como, professor? Estou vendo 4 aqui. Ei, mas o expoente é negativo. Se o expoente é negativo, você inverte a base. Aí fica o quê? 1 quarto elevado a x. Perceba. É uma função decrescente, a letra B? É. Mas ela passaria em 1. Por que ela passaria em 1? Porque ela não tem nada multiplicando. E essa questão está passando 16 no eixo Y. Então, não é a letra B. Vamos ver a letra C? Letra C. Eu tenho 4 elevado a x. Opa, já não é. Né? E vai ficar o quê? Vezes, né? Eu posso escrever aqui 4 elevado a menos 2. Olha, nem me interessa aqui. Já não é aqui, porque aqui vai dar 1 sobre 16. E esse cara aqui, ó, como ficou 4 elevado a x, a base é 4, é uma função crescente. Então não é letra C, não. Será que é essa daqui? É ou não é? Está multiplicando por 16. A base, aí você diz, ah, mas a base é 2. Não, a base não é 2. Olha o expoente negativo. O expoente é negativo. Então tem o quê? 16 vezes... Galera, vezes o quê? 1 meio elevado a x. Ei, tem tudo para ser essa. E a outra, por que não é? A outra não é, porque, veja, eu vou ter menos aqui na frente, tranquilo, certo? Esse menos aqui não é da base 4. Mas a gente já viu esse tipo de questão. Ela faz uma reflexão lá para o terceiro e quarto quadrante. Lembra disso? Esse menos aí faz uma reflexão lá para o terceiro e quarto quadrante. Então, galera, minha resposta aí é letra D. E você quiser testar os pontos, pode até substituir. Olha aqui. Essa questão, ela diz aqui, ó, nesse ponto aqui, ela diz o seguinte, que quando x é 1, y é 8. Quando x é 1, y é 8. Substitui. Vem aqui, ó. Coloca aqui no lugar de x1. Certo? Vai ficar o quê? 1 meio elevado a 1 fica 1 meio. 1 meio vezes 16 dá quanto? Dá 8. Bateu. Tá vendo? Se você botar 2, vai dar 4. Substitui aqui no lugar de x, aqui, ó, nessa expressão. No lugar de x aqui, coloque 2. Aí fica o quê? 1 quarto. 16 vezes 1 quarto vai dar o quê? 4. Certo? Então, a resposta aí, minha letra D. Gente, eu fiz só uma análise no início, depois saí testando alternativas. Mas, na verdade, tinha como você fazer cálculos e achar aqui. Então, o primeiro cálculo você acharia o 16 fazendo o quê? Substituindo x e y. Então, aqui, se eu usasse esse ponto aqui, ó, onde x é 0 e y é 16, eu encontraria logo aquela constante k, que é 16. E depois eu poderia achar a base A utilizando outros pontos, ok? Mas eu fui pela eliminação de alternativas aí, para a gente discutir justamente as outras alternativas, porque não é resposta. Gostaram ou não? Tranquilo?
Beleza?